Nós vamos ser impactados pelo poder de Deus aqui. Amém? Então diga, eu venho. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo a partir do 12. Eu tenho amigos. Para você ver como esse assunto é tão importante e tão sério quanto você é 1 Coríntios. Eu tenho amigos que são professores no IFC, na escola onde nós lecionamos. E quando eles ficaram sabendo que nós íamos fazer esse congresso aqui, eles estão com desejo de vir aqui para participar conosco. Amigos meus que são professores no IFC, que se conhecem o assunto, eles estão dizendo, pastor, que hora que é? Eu quero ir. Tamanha a importância do assunto, querido. 1 Coríntios capítulo 12, começando pelo versículo 12. Quem já abriu, diga amém. Quem não abriu, se vira. Harold, está guardado ali, né? Aquele. Tá. Pedi para o Harold reservar a Bíblia em áudio, Velho e Novo Testamento. Mês que vem, vamos sortear para quem estiver em dia com a leitura da Bíblia. A Bíblia inteira em áudio para você ouvir. Quem está rigorosamente em dia com a leitura aqui? Não pode cair o número, nós temos 15 pessoas, hein? 15 pessoas. O mês que vem você vai concorrer a a Bíblia em áudio, com a voz do Cid Moreira. É o Cid Moreira, Harold? É, né? Veja, você não pode perder. Nada a ver, né? Hã? Mais ou menos? Mais para mais ou mais para menos? Para mais? Obrigado. Olha aqui, seu pastor se presta para te ver sorrindo. Olha que eu me presto aqui. A papel de palhaço. Me chamaram de palhaço uma vez, vocês sabem, né? Fui fazer um culto familiar numa casa e a moça, a dona da casa, era o pastor Paulo que iria, que ele fazia a reunião, ele não podia ir e fui eu no lugar dele. E quando eu fiz a reunião, terminada a reunião, ela falou assim pro pessoal, tá vendo? Eu não falei que ele era um palhaço? Eu olhei para ela, não pastor, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, deixa do jeito que está. Deixa assim, tá bom. Eu entendi o que ela quis dizer, né, queridos? Que eu era um palhaço. 1 Coríntios 12, começando pelo versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de você. Nem ainda a cabeça, né, pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, ao invés disso,
os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses que parecem ser menos honrosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém? Amém? Eu preguei essa mesma palavra de manhã e quero falar com os irmãos a mesma coisa que Deus falou conosco de manhã. Hoje é segundo domingo, nós temos o culto pela manhã e à noite, né? E foi a mesma palavra. E Deus nos chamou a atenção a alguns fatos que estão aqui. Primeiro, que nós queremos lembrar, é que Deus é um Deus simples. Deus, ele fala de maneira simples, querido. As pessoas complicam. Os homens complicam o Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus, ele é simples. Talvez seja por isso que as pessoas complicam tanto. Porque talvez elas não queiram que todos tenham acesso. Porque se tem uma coisa que arde no coração do homem, é o anelo de ver pessoas presas a ele. O homem tem essa... Não é uma necessidade, né? Mas ele faz disso uma necessidade de ter pessoas atreladas a ele. Nós temos um pensamento diferente em alguns aspectos, de muitos. Nós queremos que você ande com as suas próprias pernas. O nosso propósito aqui é levar você a ter um encontro verdadeiro, genuíno e pessoal com Cristo e aprender dele. Nós queremos fazer de você aqui discípulos de Jesus, não nossos. Eu quero ser exemplo para a sua vida. Eu quero ser exemplo para a sua vida, em tudo. A palavra me recomenda isso. Em tudo, Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala assim, ó, em tudo te dá por exemplo. Eu sei que eu não sou. Eu sei que eu ainda sou muito falho, né? Não estou aqui me justificando, não. Mas o meu objetivo é ser exemplo para você em tudo. No linguajar, na pureza, no trato. Então você está falando, nossa, pastor, como você está longe? Eu sei, eu tenho essa consciência, mas eu me esforço para isso. Então eu quero levar você a ter um encontro pessoal. O nosso propósito aqui é que você tenha um encontro pessoal com Cristo. Mas queremos te ajudar. Isso aqui não está nos isentando de sermos companheiros teus. Como nós ouvimos aqui, na hora que você precisa, a gente, né, estar ali como igreja, como corpo, orando, caminhando juntos, suportando, porque esse é o propósito do corpo. Então o evangelho é muito simples, querido. E Deus usa uma linguagem simples para que nós possamos compreendê-lo. E ele fala que a igreja de Jesus, ela é o corpo de Jesus. Isso é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, que nós conseguimos entender a analogia, mas não temos a revelação de aonde isso nos remete, para onde isso nos leva, e qual é o grau de compromisso que nós temos com isso. Quando Deus inspirou o apóstolo Paulo para falar da igreja como corpo, é porque ele queria dar a nós uma maneira simples e concreta de entendermos como funciona. A Bíblia fala, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu essa passagem das Escrituras, ele fala lá em Efésios capítulo 1, a carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 22 e 23, ele vai falar que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e como cabeça o deu à igreja, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a igreja, que é formada por pessoas, a igreja não é essa construção, a igreja não é esse prédio,
Eu quero dizer para você que Deus não habita nesse lugar. Ele vem aqui quando nós estamos. Deus não mora aqui. Há pessoas que sacramentam altares. Esse lugar é um lugar santo, a gente sabe. Mas Deus não está aqui no meio disso aqui não, querido. Deus está em você. Você que nasceu de novo, você que teve um encontro com Cristo, você que entendeu o plano da salvação e disse sim a Jesus, nesse dia você foi inserido no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Representada aqui de uma maneira visível, mas na verdade a igreja, o corpo de Cristo, é algo invisível. E o apóstolo Paulo usa esta analogia da igreja como corpo. E tudo aquilo que Jesus for fazer nessa terra, guarde bem isso. Tudo aquilo que Deus tiver que fazer nesse mundo, Ele vai fazer através da sua igreja, que é o seu corpo. Pega esse envelope que está na sua cadeira, pegue ele. Pega a sua Bíblia, qualquer coisa, pega a sua caneta, não importa agora, pega alguma coisa aí. Pronto, já chegou. O que é isso, pastor? Vou dizer simplesmente para você que quando eu dei uma direção para você aqui, quando eu disse para você fazer algo, o seu cérebro processou aquilo que eu disse, e para cumprir aquilo que o seu cérebro mandou, o seu corpo se movimentou. Certo ou errado? Assim é Jesus. Ele é o cabeça. E aquilo que ele tem para fazer, ele vai usar o seu corpo, assim como você usou o seu corpo. Como o cérebro seu usou o seu corpo para poder funcionar. Para poder cumprir a ordem que ele recebeu. Assim é Cristo. Assim é a igreja. Lá em João capítulo 14, pelo versículo 10 ali até o versículo 23, Jesus está lá com os seus discípulos, e ele está falando que ele vai para o Pai, que ele vai por um caminho, ele fala, eu vou lá, mas vós conheceis o caminho. E o Filipe, antecipando-se aos outros discípulos, não sei como é que o Pedro ficou fora dessa, porque geralmente é o Pedro, né, quem se antecipava. O Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus falou assim, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não me conhecem. O Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E ele falou, Filipe, eu estou com você há tanto tempo, com vocês aqui. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. E ele havia dito assim, creiam em mim, ao menos pelas obras que vocês veem eu realizar. Aí ele chama a atenção, ele fala, essas obras que eu faço, na verdade não sou eu, as palavras que eu não as falo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim. E as obras que eu faço, eu não as faço por mim mesmo, o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Mas Jesus ascendeu ao céu. Mas ele tem uma obra para realizar nesse mundo ainda. E assim como você usa o seu corpo para realizar as suas tarefas, as suas necessidades, Jesus quer e vai usar o corpo dele, que é a igreja, formada por nós. Jesus quer falar do amor dele, do amor do Pai às pessoas, usando a sua boca, querido. Oi? O Paulo tinha uma compreensão tão completa disso. O Paulo respirava tanto essa questão de nós como corpo de Cristo, que no primeiro livro, na primeira carta dele aos Coríntios, ele vai dizer assim, ele está falando sobre pecado. E não é essa a tônica da pregação hoje. Mas só para usar como você vê o exemplo. O Paulo está falando da união que acontece entre um homem e uma mulher. Ele vai falar que a relação sexual entre o homem e a mulher faz deles uma só carne.
E o Paulo, com isso em mente, ele está escrevendo a carta dele aos Efésios, e ele está falando sobre casamento. E ele fala assim, porque serão dois, uma só carne. Ele está falando aquilo que fora dito lá em Gênesis, quando Deus traz Eva para Adão, e Adão fala assim, esta agora é osso do meu osso e carne da minha carne, por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se fundirá, se unirá à sua mulher, e serão dois agora, uma só carne. E o Paulo está falando disso em Efésios, sobre o relacionamento entre homem e mulher, e ele para, em Efésios capítulo 5, versículo 30. Ele fala, grande é esse mistério. Que mistério? De como o homem e a mulher se tornam um só, mediante a relação sexual. Por isso, meu querido, o sexo é para o casamento. E ele está falando disso, e ele fala, mas eu digo, porém, em relação a Cristo e a igreja. Ele fala, porque somos osso do seu osso e carne da sua carne. Se você ler na sua Bíblia, na tradução mais comum que tem, o versículo 30 fala que somos membros do seu corpo. Mas numa versão da igreja da tradução trinitariana, ela repete aquilo que está realmente no original. Ele fala, porque somos osso dele e carne dele. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, no versículo 31. Por quê? Ele está falando do Gênesis, do que aconteceu lá no Gênesis. Quando Adão fala de Eva, ela é osso do meu osso e carne da minha carne. Assim como Eva foi tirada de Adão, querido, a igreja foi tirada de Cristo. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Isso é muito intenso. As pessoas usam um exemplo em encontro de casais. Elas fazem assim, quando elas querem dar um exemplo de como que acontece quando o homem e a mulher se tornam um, e se houver a separação, o que acontece, o que eles fazem? Eles pegam 2 folhas de sulfite, ou 2 folhas de papel, e eles passam cola, e colam uma na outra. Já viu esse exemplo? Quem já viu esse exemplo? E depois eles tiram aquela folha, uma das folhas, não é? O que acontece normalmente? Uma delas se rasga e o pedaço fica na outra, não é assim? E é dito assim, tá vendo? Assim é que acontece quando o homem e a mulher se unem. Agora, se separar, fica um pedaço de um no outro. É assim, não é? Se eu falar para você que isso aqui não chega nem perto. Porque quando fala assim, deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá, a palavra ali é fundir, é se misturar de maneira que não dá mais para discernir quem é quem. Se você for com muito cuidado naquelas folhas que foram coladas, naquele pedaço que ficou na outra, se você for com muito cuidado, com vapor, com alguma coisa, algum produto, você consegue tirar, separar aquelas folhas. Porque não houve uma fusão ali. É mais intenso que, sabe como que é? Imagine assim, um caldeirão colocado sobre fogo, que atinge uma temperatura capaz de derreter ferro. Aí você pega uma barra de ferro que foi tirada de uma montanha, de um lugar qualquer. Foi feito daquela larva que saiu aquele ferro. Pega uma outra barra que saiu de uma outra montanha, de um outro lugar, de outro país distante. E coloca aquele caldeirão sobre o fogo. E quando chegar num ponto, a temperatura que derreta, coloque a primeira barra e coloque a segunda barra. O que vai acontecer? Aqueles ferros vai derreter, sim ou não? E eles vão se misturar, sim ou não? E quando você esfriar aquelas barras, aquele líquido, você é capaz de tirar uma ou outra, saber qual que é uma, qual que é outra? É assim. Se você não casou ainda, antes de dizer o sim,
Lembre-se desse exemplo. Se você não casou ainda, antes de dizer o sim, não são folhas de papéis que são coladas. Você vai se fundir àquela pessoa. E será uma só com ela. Pastor, então não vou casar, não. Então pense bem. O propósito é esse mesmo. Pense bem. Alô? E agora vou mais. Eu não falei disso de manhã, mas vou colocar aqui agora, né? Antes de se deitar com qualquer pessoa antes do casamento, pense nisso também. Porque diante de Deus, o homem e a mulher se unem na relação sexual. O assunto não é esse aqui, só para lembrar. Mas isso aqui dá uma amostra para você do que é Cristo e a igreja. A mesma fusão que existe entre a mulher e o homem, espiritualmente falando, quando eles se unem, Paulo fala que aconteceu entre Cristo e a igreja. Você é corpo de Cristo, diga amém. Nós somos corpo de Cristo, querido. E como corpo, nós temos membros. Eu não sei qual parte no corpo você é. Uma coisa eu sei, Deus te fez assim. Ele fala, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E outra coisa que nós devemos saber também, ninguém é dispensável. Oi? Alô? Ninguém é descartável. Lendo o que o Paulo escreveu, primeiro quero falar com você o que ele diz aqui. Quero lembrar com você o que ele diz aqui. Ele diz assim, ó. Versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeu, quer grego, ele fala de nacionalidade, ok? Quer brasileiro, quer japonês, quer alemão, quer inglês. Não importa a nacionalidade. Nasceu de novo, judeu, grego, classe social, quer servos, quer livres. Se a pessoa é escrava, se ela não é, não importa. Ela foi colocada na mesma panela, no mesmo caldeirão. Alô? Ele fala assim, porque todos nós fomos batizados. Olha para mim. Deixa eu te falar o que é batizado. Dá uma balinha daquela minha lá. Deixa eu te falar o que é batizado. Alguns irmãos foram batizados aqui semana passada, né? Maiara, cadê o Johnny veio de manhã, não veio agora. Quem mais veio batizado de manhã? A Keila, né, Keila? Vocês viram, aqueles que foram ao batismo, viram que esses irmãos, eles foram introduzidos totalmente dentro da água. Essa bala foi batizada. É isso aqui que aconteceu comigo e com você. Você foi mergulhado no Espírito. Você era uma barra de ferro que foi mergulhado no lugar onde outras barras já tinham sido mergulhadas. Alô? Eu imagino que muitos de nós aqui, se tivéssemos essa capacidade, ao ver algumas pessoas que iriam ser jogadas por Jesus, por Deus, dentro do caldeirão, você não pularia dentro. Eu não quero me misturar com essa pessoa. Eu não quero me misturar com ela. Todos nós fomos mergulhados dentro do caldeirão, formando um corpo. Quer você queira, quer eu queira, quer não, você está ligado a todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor da sua vida. E o Paulo escrevendo aqui, ele mostra duas coisas possíveis. A primeira é a pessoa não se ver parte do corpo. Não se achar digna de pertencer ao corpo. Não se achar no nível de pertencer ao corpo. Ele fala, se o pé disser,
Porque não sou mão, não sou do corpo. O pé, por ser pé, ele acha que ele não é do corpo. Porque ele acha que a mão, de repente, é mais importante do que ele. E há pessoas que pensam, sentem assim. Eu não sou digno de pertencer à igreja. Elas olham para si e elas veem imperfeições em si e elas falam, eu não sou digno. Olha para algumas pessoas que ela julga já serem perfeitas e elas falam, não, enquanto eu não chegar ao nível, olha só, ao nível dessa pessoa, eu não posso. Eu sou o pé, ela é mão. O outro fala o quê? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nossa, eu sou a orelha, eu só escuto. O olho é tão lindo, ele vê, olho azul, olhos verdes, olha que olhos lindos, olhos azuis. Tem que falar das cores do meu, né? Ou não? O olho vê. Eu queria ser olho, eu não tenho a beleza do olho, eu sou um ouvido, um pedaço de pele, de nervo. O que é isso aqui? Cartilagem? O que é isso aqui? É uma cartilagem, né? Orelha destronca. Destronca a orelha, quebra a orelha? Não, né? Língua, quebra a língua? Também não. Que pena, né? Quando chegasse a um certo ponto, a língua plá, quebrar, né? Oh, Jesus. Então, há pessoas que estão do lado de cá, queridos. Ela não se vê parte. Ela não se vê digna. Ela se auto-exclui. Ela fala, porque eu não sou pé. O pé fala, porque eu não sou mão, não sou do corpo. Se eu sou orelha, eu não sou do corpo. Então, Paulo fala, se já pensou se todo mundo fosse olho? A diversidade é algo lindo, querido. A diversidade é para unir, não para dividir. Amém? Você sabe que nós temos dificuldades em nos relacionar uns com os outros, porque nós queremos que as pessoas sejam como nós, pensem como nós, tenham o mesmo ponto de vista que nós. A diversidade é para trazer unidade, nós temos que entender isso. Faz assim, por 20 segundos, faz assim, estica o seu braço. O bíceps é o de cima, não é isso? Esse músculo de cima, o tríceps, é isso. Tri o quê? Esse negócio é bi-tri. Nessa posição do teu braço, esse músculo de cima está esticado, o de baixo contraído. Pode perceber, um está esticado, o de cima, e o de baixo está contraído, sim ou não? Agora faz assim. E agora? Inverteu. O de cima contraiu, o de baixo esticou. Isso é bom ou é ruim? Isso dá ao seu braço um funcionamento perfeito? Ponto. Músculos têm funções e operações diferentes ao mesmo tempo. É diferente o movimento, mas é importante. Então há pessoas que, porque não fazem o mesmo movimento de demais, de outros, eles ficam se achando não importantes. Agora o pior está por vir. O pior está por vir. Versículo 20. Há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode. O olho não pode. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Isso é o pior que tem. Porque existe o lado em que a pessoa se auto-exclui. Ela não se vê digna. Mas existe o lado agora que ela é excluída. O olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de você. Agora eu quero chamar a tua atenção para a próxima frase. O próximo versículo. Nem ainda a cabeça. Dizer aos pés, não preciso de você.
Eu comecei essa pregação dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, sim ou não? E que ele é a cabeça. É para você pensar um pouquinho mesmo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Isso que você pensou. Não, você não está querendo dizer o que eu estou pensando. Estou. Você não sabe o que eu estou pensando? Sei. Eu estou pensando que você está querendo dizer que nem Jesus pode dizer que não precisa da gente. É. Não acredito. É. Ele é a cabeça. E tudo que ele vai fazer nesse mundo, ele vai fazer através da sua igreja. Como você precisa do seu corpo, ele precisa da igreja. Pastor, mas isso anula a soberania de Deus. Não, isso reafirma a soberania de Deus. Pastor, mas isso dá a entender que Deus não é soberano. Não, não. Isso reafirma a soberania de Deus. Porque Ele quis assim. Ele decidiu que Ele iria criar um povo que o representasse aqui na terra e que fizesse as obras dele, por Ele, aqui na terra. O Salmo diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E um homem entregou a terra a Satanás. Adão. E Deus respeita o que Ele determina. Se você não sabia por que é que Jesus nasceu de mulher, eu estou respondendo para você hoje. Porque assim como um homem entregou a terra lá no Éden, um outro homem teria que vir aqui e tomar de volta. Porque Deus não infringe leis. Eu falei de manhã, hein? Tem muito crente hoje que foi passear, com exceção da Benê. A Benê foi lá, não estou falando da Benê. Mas tem muito crente que foi lá na Avenida Paulista protestar. E eles tiveram 2 candidatos evangélicos para votar. E escolheram aquela a quem eles querem tirar de lá hoje. Oraram para Deus colocar e oram para Deus colocar homens tementes a Deus no governo, mas votam em ímpios. Deus não frauda a eleição. Eu não sei se houve fraude eleitoral lá, eu não sei. O que eu sei é que Deus não frauda voto que está na urna. Nós somos 45% de evangélicos no Brasil, dá para eleger um presidente. Mas pastores fizeram pactos com esse governo, venderam suas igrejas para ter lá alguns favorecimentos. Agora aguente. Ou peça perdão. E se arrependa da falcatrua e das coisas que fez para poder... Eu ouvi, eu assisti, não me contaram não. Eu assisti e eu ouvi. O pastor líder da convenção, onde o pastor Everaldo é membrado. Eu ouvi o pastor dele dizendo que não votaria nele. Eu ouvi. E deu motivos pífios para não votar no pastor candidato que é membro da rede, da convenção da igreja que ele é o presidente. Agora aguenta. Deus respeita, querido. Alô?
Lá em Amós, o Senhor diz assim: assim como é o povo, assim será o sacerdote. Amós fala isso: assim como é o povo, assim será o sacerdote. E agora ficou fácil para mim aqui, né? Assim como é a igreja, assim será o seu pastor. Que pastor você espera? Ou que pastores você espera para essa igreja? Alô? Ficou silêncio aqui agora? Hã? Ô pastor, o que é isso? Isso é Bíblia. Tudo que Deus vai fazer nesse mundo, Ele vai usar a sua igreja. Diga amém aí. A cabeça não pode dizer aos pés: eu não preciso de você. Por que você pensa que Jesus veio resgatar o homem? A terra, os céus, são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele, confiou Ele aos filhos dos homens. Eu falei de manhã, quero repetir aqui. Não tente, eu falei, me irrita, me indigna pessoas que vão pregar e querem explicar cientificamente o nascimento de Jesus. Pregue que Jesus nasceu sobrenaturalmente e ponto. Como é que pode uma pessoa ser concebida por uma mulher sem ser participante do sangue daquela mulher? E tem pessoas que vão pregar isso e ficam tentando explicar o inexplicável. É milagre, gente. Pastor, não, mas deve ter alguma explicação científica. Você vai ficar louco tentando explicar algo que não se explica. Discute-se ainda se Jonas realmente foi engolido por um grande peixe, porque como é possível um homem passar 3 dias no ventre de um peixe? Você crê nessas coisas? Alguns creem. Alguns já estão aí, mas será que tem um peixe desse tamanho mesmo? Será que tem um peixe que realmente um homem possa passar 3 dias e 3 noites na barriga dele e sair vivo de lá? A Bíblia diz que teve, e eu acredito. E eu não vou tentar explicar para você. Porque é assim que está escrito, é assim que nós cremos, e ponto! Se dissesse que um lambari tivesse engolido Jonas, eu acreditaria no lambari engolindo Jonas. Ah, pastor, também já é absurdo, né? Mas o milagre é absurdo mesmo. Então, quando a palavra fala que Jesus, ele fala, nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Ele está falando da igreja, querido. Agora, olha para mim. Se Jesus se misturou comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim, que aquele que se une ao Senhor, torna-se um com Ele. Você é membro de Cristo. Você é membro de Cristo. O Paulo, vou voltar ao que ele falou lá atrás. O Paulo tinha isso tão vivo dentro dele, que ele fala assim, falando sobre pecado, ele fala, pegaria eu os membros de Cristo e o faria membro de uma meretriz? Ele está falando do fato de pessoas se unirem sexualmente. Ele falando, você acha que eu vou pegar um membro de Cristo e vou fazer um membro comum, porque ele entendia que existe essa fusão. É essa compreensão que o Paulo tinha de nós como corpo de Cristo, como membro de Cristo. E ele escreve, aquele que se une ao Senhor, aquele que se funde ao Senhor, torna-se um com Ele. Você é membro de Cristo. Mas esta pessoa que também creu em Jesus, também é.
E ela foi jogada no mesmo caldeirão que você foi jogado. Ela se derreteu e se misturou. Pelo amor de Deus! Deus me livre de me misturar com essa pessoa. Jesus se misturou conosco. Jesus se deixou derreter nesse caldeirão e se misturou conosco. Você sabe o que nós éramos? Em Isaías 64, sabe o que ele fala? Que as nossas obras, as nossas justiças eram como trapos de imundícia. E você sabe o que é trapo de imundícia? Que a Bíblia chama trapo de imundícia? É quando as pessoas leprosas se enrolavam com ataduras e aquela carne apodrecida, quando tirava as ataduras, saía pedaço de carne apodrecido. E naquele tempo não existia absorvente e as mulheres não tinham absorvente para usar. É isso que a Bíblia chama de trapo de imundície. E Jesus, porque ele quis precisar de nós, ele entendeu isso. E ele se fez como nós, para que nós fôssemos feitos um com ele. E ele se jogou dentro do caldeirão. Segundo Coríntios capítulo 5, Paulo fala aquele, está falando de Jesus, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, quando ele olhou para mim, para esse mundo, ele viu o estado, ele falou, mas eu vou me derreter. Porque mesmo sendo Deus, ele se fez homem. E como homem, se fez servo. E como servo, foi obediente até a morte. E morte de cruz. Porque ele precisava de mim e de você. Pastor, mas isso tira. Não tira nada, isso reafirma. Deus quis assim, querido. Deus determinou assim. Eu falei de manhã, naquele congresso que nós vamos ter aqui, nós vamos estudar sobre o caráter de Deus, os atributos dele. Santidade, sabedoria, um deles onisciência, onipresença. Deus não deixou de ser soberano por querer assim. Ele disse, ele determinou, ele decidiu que seria assim, que ele teria um corpo aqui na terra, que o representaria, um grupo que faria aquilo que ele quer fazer nesse mundo. A sua igreja, que é o corpo de Cristo. E o Paulo fala, você não pode dizer que não precisa de alguém que esteja nesse corpo. Nem Jesus fez isso. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você. O que ele fez? Ele precisava de nós, sim ou não? O que ele fez? Ele não poderia contar conosco. O que ele fez? Ele veio nos restaurar, sim ou não? Ele veio nos restaurar, ele fez algo por nós. É assim que nós temos que fazer. Ao invés de dizer, eu não preciso de você. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que eu estou no mesmo caldeirão que você. Há pessoas que não estão se sentindo aptas para estar. E há aqueles que estão sendo excluídos por estar. O pé está dizendo, eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. A mão está dizendo, não, eu posso pegar, eu posso fazer. Eu não preciso de você. E é isso que tem nos impedido de viver o melhor de Deus nessa terra. Como igreja, estou falando.
como igreja. Eu vou ler de novo, para encerrar. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Quando você levanta à noite e dá aquele trupicão na unha que está encravada, você começa a orar em línguas, não é? Você não, oh, glória! É assim que você faz, não é? Oh, glória a Deus! Aleluia, Senhor! Oh, Xandai, Xandai! Chupa balahaus, que balamacia, sirianda lá na praia. Você tem variedade de línguas. E você exclama, oh Deus glorioso, Deus bendito! E você sai pela sala cantando, e pulando, e saudando, e beija a mulher, beija os filhos, não é assim? Eles chegam perto e você fala, vem cá, é assim que você faz, não é? Sai, é assim, não é? Sai, 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 sai. Mas nesse momento, o que seu corpo faz? A mão já imediatamente, é assim, não é? A mão vai lá e os olhos expressando todo o sentimento, já verte as lágrimas. O olho está chorando por você. O sono vai embora. E todo o teu corpo, querido, pode perceber, todo o seu corpo agora se inclina. E você sabe que nesse momento, internamente, o próprio corpo já começa a agir e reagir em proteção àquele lugar afetado. Quando você se corta, já manda um sinal para o corpo para ver a coagulação do sangue. Nova Aliança também é cultura, né? Mas já começa a coagular para quê? Para estancar. O corpo funciona assim, querido. Na hora que bateu, não importa. Todo mundo se mobiliza. Isso é corpo. Eu falei aqui de manhã, quero repetir. Olha para mim. Eu vou entender que o meu ministério fracassou se nós, como igreja, não vivermos isso. Eu quero ver milagres espetaculares acontecendo nesse lugar. Mas o que eu quero mais ver é esse corpo se movendo, amparando um ao outro. Não considerando ninguém dispensável. Isso é igreja, gente. Isso é corpo de Cristo. Cada pessoa que Deus colocou nesse lugar, ela foi jogada no caldeirão e se misturou com você. Se dissolveu. E agora nós temos que nos virar nos 30. Porque aqui agora entra os nossos temperamentos, é ou não é? Que caldeirão, hein? Hã? Que caldeirão Jesus nos lançou, hein? Ninguém pode dizer a ninguém, eu não preciso de você. Eu disse, tem pessoas que caminharam conosco um tempo. Algumas estão em outras igrejas, outras não estão. Eu não sei onde algumas estão. Algumas eu sei, estão em outra igreja. Amém. Deus os abençoe. Que Deus os abençoe mesmo. Uma coisa eu sei. Eu preciso dela. Ainda que ela não esteja aqui, trabalhando aqui, eu preciso dela trabalhando onde ela está. Porque ela faz parte do corpo. É igreja. É igreja. Amém, querido? Aquela pessoa que não está congregando hoje em nenhuma igreja,
mas ela está no corpo, ela não abandonou Jesus, ela está, de repente, não está frequentando uma igreja, mas ela faz parte do corpo. Nós precisamos dela, queridos. Nós precisamos dela. Ninguém pode dizer, eu não preciso de você. Vamos entender essa palavra hoje. Somos corpo de Cristo. Somos corpo de Cristo. E o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça aos pés não tem necessidade de vós. Nem a mão, nem a orelha ao olho, nem o braço ao dedão. Eu não tenho necessidade de você. Tem. É que nós não descobrimos ainda. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Foi isso que Jesus fez, querido. Ele se repartiu. Quando ele pegou aquele pão e o partiu, e deu um pedaço do pão a cada um dos seus discípulos, era isso que ele estava ensinando. Ele falou, comei todos vós dele, porque isso é o meu corpo, que é partido por vós. Então, cada um de nós, que nasceu de novo, não é quando nós comemos o pão da ceia, não. É quando nós nascemos de novo. Nós temos Cristo em nós. E ele representou isso através da ceia do Senhor. Quando ele partiu o pão, ele falou, vocês vão comer, e cada um de vocês me terá dentro de si. E se nós pegássemos aquele grupo de pessoas que estavam ali, olhando fisicamente, não podíamos ver isso. Mas eles formavam um só pão depois. Um só pão. É isso que esse momento representa. Embora Jesus esteja, isso aqui só ele pode fazer e explicar. Embora ele esteja em cada um de nós, quando nós somos um só com ele. Nós somos batizados, mergulhados no mesmo Espírito, formando um só corpo. O mesmo, é assim, seria mais ou menos assim. Mais ou menos assim não, é assim, né? O mesmo sangue que jorra em mim, que verte, que corre em mim, corre em você. Se nós formos fazer aqui um exame de sangue, vai ter O positivo, ou não sei o que lá, negativo, esse tipo de sangue aqui, não sei o que. Aqui vai dar diferença, vai ou não vai? DNA, então, né? A não ser os da minha família, mas como igreja, se nós fizermos o exame de sangue, o seu sangue vai ser igual ao meu. O seu DNA em Cristo é igual ao meu. Não é lindo isso? Hã? Nós temos que ter a revelação disso. Nós sabemos. Nós temos que ter revelado no Espírito. Pai, é assim que nós queremos que o Senhor faça conosco. Que o Senhor nos revele esta verdade. Que não fique na mente, no entendimento, no raciocínio, mas que nós tenhamos a revelação disso em nosso coração. Que nós somos um. Estamos todos, Senhor, agregados a Ti, arraigados em Ti. E em Ti nós somos um só. As nossas diferenças, os nossos temperamentos têm nos feito não entender isso. Mas nós cremos que o Teu Espírito Santo irá revelar isso a nós a cada dia. E ensina-nos a viver como corpo, Pai. Considerando os outros, como a Tua palavra diz, considerando uns outros superiores. Tendo igual cuidado uns dos outros. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isso, nós abençoamos este pão como o corpo de Cristo. E esse cálice, Senhor, que fala do Teu sangue que foi derramado na cruz, que perdoou os pecados de todos aqueles que creem em Ti. E ao bebermos dele, nós bebemos do Teu sangue, assim como a Tua carne representada no pão, o Teu sangue representado nesse cálice. Fala do Teu sangue correndo dentro de cada um de nós. Obrigado pelo perdão dos pecados. E que nós possamos perdoar aqueles que nos ofendem da mesma maneira que o Senhor nos perdoou, Pai. Porque assim o Senhor nos ensinou.
Dá-nos, Deus, a capacidade de vivermos e praticarmos isso em nome de Jesus. Você vai receber o pão e o cálice, já sabe, né? Espera até que todos tenham recebido para que possamos comer e beber todos juntos. Amém? Aleluia. Enquanto você ouve esse louvor e recebe o pão e o cálice, medite naquilo que você ouviu aqui hoje. Medite nisso em nome de Jesus. Em todo tempo, eu sei me amar, eu sei me amar, prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei me amar, eu sei me amar, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Ele venceu a morte, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, o consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aquele dia, e quando tudo está perto esse dia, hein? Se acabar, não temerei, estarei seguro. Confiando no quê? Pois sei, no seu amor.
na sua graça, no seu perdão, na sua misericórdia. Me amas, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia. Graças a Deus. Nós temos que ansiar este dia, queridos. O dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. Para sempre. Agora, enquanto esse dia não chegar, o Pedro fala assim, ó: andemos em temor durante todo o tempo que nos resta. Então, enquanto não chegar esse dia, aproxime-se do Senhor a cada dia, que o mais que você puder. Amém? Como é que nós nos aproximamos de Deus? Amando as pessoas. Eu falei de manhã, eu li uma frase, eu gostei muito. Não é um versículo bíblico, não. É uma frase. Ela fala assim: quanto mais falamos com Deus, mais mudamos a nossa maneira de falar com as pessoas. Eu gostei disso. Eu gostei disso. Eu gostei disso. Quanto mais eu ando com Deus, mais eu aprendo a amar as pessoas. É impossível não ser assim, porque Deus é amor. E Ele fala assim: aquele que ama é de Deus. Amém? Deus é amor, e aquele que ama é de Deus. Coma e beba no nome de Jesus. Corrija, exorte, admoeste, não pactue com pecado, não pactue com erro, não seja condizente, não seja conivente, mas ame. Amém, querido? Me ame. Quantos vão me amar aqui? Ai, Senhor, obrigado por esses irmãos, obrigado.